Bom dia, terceiro B. Nós vamos iniciar a nossa aula com uma revisão de hidrocarbonetos, que é a principal função orgânica, porque é através dessa função que nós vamos conseguir dar nome para os próximos compostos, ok? Muito bem. Como a gente já viu, os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, somente carbono e hidrogênio. Então, quando eu coloco o nome do hidrocarboneto, eu preciso colocar o prefixo, de acordo com a quantidade de carbonos, o intermediário, de acordo com o tipo de ligação, e o sufixo, que vai ser de acordo com a função orgânica. Como no nosso caso nós vamos estudar apenas hidrocarbonetos, o nosso sufixo é a letra O. Então, quando eu tenho um carbono é MET, 2 é ET, 3 é próprio, 4 é BUT, 5 é pente, assim por diante. A gente já viu isso e fez até alguns exercícios. Os intermediários é AN para ligação simples, IN para dupla, e EN para dupla e IN para tripla. E o sufixo que nós vamos usar no momento é o O, que é o sufixo de hidrocarbonetos. Tudo bem até aqui? Então, recordando esse conteúdo que a Pro já ensinou? Ok. Ai, que bom, fico feliz então. Vou continuar para a gente poder chegar na função que nós vamos aprender hoje, tá bom? Ótimo. Então, nós vimos que quando o exercício falar alcano, eu vou pensar em hidrocarboneto de ligação simples. Alceno, hidrocarboneto com ligação dupla. Alcino, hidrocarboneto com ligação tripla. Alcadieno, hidrocarboneto com duas ligações duplas. Ciclano, cadeias fechadas de ligação simples. Cicleno, cadeia fechada de ligação dupla. E os aromáticos, que a gente vai ter como principal elemento ali o anel benzênico ou benzeno. E vocês devem recordar que esse círculo aqui no meio significa dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples, ok? Muito bem. Os grupos orgânicos são aqueles compostos que depois que eu determinei a cadeia principal, eles ficaram fora da cadeia, né? São as outras extremidades. Então, se ficou fora da cadeia o metil, um CH3, o nome é metil. Se sobrou um CH3, o CH2, etil. E assim por diante, conforme a gente viu na nossa aula. Tudo bem até aqui, né? Tenho certeza que sim, porque a gente fez bastante exercício de nomenclatura. Determinação da cadeia principal. Faz parte da cadeia principal a maior quantidade de carbono. Então, para participar da cadeia principal, eu vou escolher a cadeia com maior quantidade de carbonos. Se tiver insaturação, vocês devem recordar que insaturação é ligação dupla ou tripla, ela precisa participar da cadeia principal, certo? Escolha a cadeia principal com a maior quantidade de carbonos e com as insaturações, se houver. Aí, se sobrar carbonos fora da cadeia principal, esses carbonos vão ser nomeados como grupos orgânicos. Eu numero a cadeia principal sempre observando se sobrou grupo orgânico, e esse grupo orgânico tem que ficar com a menor nomenclatura, numeração. Vocês devem recordar, quando a gente estudou isso, aí nesse momento eu vou abrir o livro, mas vocês não precisam acompanhar, só prestar atenção, porque o livro tem uma explicação bem bacana dessas cadeias. Ele vai ensinar como eu faço a numeração, né? Muito bem, olha só. A minha tela já está espelhada para vocês, né? Certinho. Cadeia principal é essa cadeia roxa que tem maior quantidade de carbonos, ok? E aí eu verifico que sobrou grupos orgânicos. Então, quem é o meu primeiro carbono?
É esse da esquerda ou é o da direita? No caso, o primeiro carbono é o da minha esquerda. Por quê? Porque quando eu numero para colocar minha ramificação, o metil está no segundo carbono. Se eu começar a contar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, o metil vai estar no terceiro carbono. Então, a regra diz que tem que ser a menor numeração. Então, a contagem correta vai ser da esquerda para a direita. E aí, quando eu for determinar o nome do meu composto, ordem alfabética no grupo orgânico. Então, 4-etil, porque o etil está no carbono 4, 2 e 5, então no carbono 2 e no carbono 5 tem metil, eu uso o prefixo di, heptano, porque só tem ligação simples. Tudo bem? Agora, quando eu tenho uma ligação dupla, entre a ligação dupla e a ramificação, a prioridade é a ligação dupla. Então, nesse composto agora, ó, o meu primeiro carbono não foi o da direita, e sim o da esquerda. Por quê? Porque a dupla ligação ou tripla, a insaturação, tem prioridade na numeração. Então, meu composto vai ficar com o seguinte nome. 3, hepta-3-eno, porque no terceiro carbono tem uma dupla ligação, e um metil no carbono 5. Então, o nome do composto. 5-metil, hept-3-eno. Tudo bem até aqui? Para os que estão acordados, tudo bem até aqui? Quem falou? Estou explicando direito. Então, vamos lá. No nosso segundo composto também, nós temos insaturação e temos ramificação. Então, prioridade sempre na insaturação. Duas insaturações e uma ramificação. Presta atenção, agora eu comecei a contar da direita para a esquerda. Por quê? Porque aí a minha insaturação fica com um número menor, ó, 2 e 4. Se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O número fica maior, tá? No caso da cadeia fechada, você, por exemplo, aqui, metilciclopropano. Não precisa colocar um metilciclopropano, porque aonde está a ramificação, aquele é o meu primeiro carbono. E quando tiver mais ramificações, como que eu faço? Eu sempre numero, se for ramificação diferente, o menorzinho da ramificação é onde você conta o primeiro carbono. Então, aqui, ó, metil, depois etil. Então, 1 e 2. 2 etil, 1 metil, ciclo, cadeia fechada, butano. Agora, aqui, ó, 1 de metil, ciclo, propano. Por que eu tenho que colocar 1? Porque eu tenho 2 metil no primeiro carbono. Aqui, ó, 1, 2, 3. Por que eu contei no sentido horário? Porque a numeração fica menor. 3-trimetilciclopentano, tá? E quando tiver insaturação, a gente já viu que a insaturação é prioridade. Então, 1, 2, 3, 4. E eu não coloquei aqui, ó, cicobut-1-eno, não preciso colocar, porque onde eu colocar a dupla ligação, no terceiro carbono, preciso colocar um metil e no quarto carbono um etil. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vou seguir aí, galerinha. Muito bem. Os aromáticos, que são os benzenos, dupla simples, então tem sempre em saturação. Eu escrevo lá metilbenzeno, etilbenzeno, isopropilbenzeno. E quando eu tiver duas ramificações, eu posso colocar o prefixo orto, meta e para dirigente.
Então, vamos colocar 1,2-dimetil. Eu posso colocar ortodimetilbenzeno. 1,3-dimetil. Meta-dimetilbenzeno. 1,4-dimetil. Para-dimetilbenzeno. Tá? E aí, a gente tem também, quando está condensado o anel benzênico, a ramificação está em cima, a gente recebe a nomenclatura de alfa ou embaixo. Se tiver na lateral, a nomenclatura de beta. Tranquilo até aqui? Tudo isso a gente já tinha aprendido na sala de aula, feito vários exercícios. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a solubilidade, só para a gente terminar esse conteúdo. Vou voltar. Ok. Nós verificamos também as propriedades físicas dos compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos, no caso dos hidrocarbonetos, eles são insolúveis, então eles são apolares. Um exemplo de hidrocarboneto é gasolina, gordura, parafina, tudo isso é insolúvel em água, tá? Então, eles têm baixa polaridade, baixa interação com água. O tipo de força entre eles é de polo instantâneo e de polo induzido, porque eles não têm nenhuma polaridade, tá certo? Quanto maior a cadeia carbônica, maior a massa molecular, maior é o ponto de ebulição. E então, de acordo com a cadeia, maior a superfície de contato, maior a interação, maior o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Por isso que hidrocarboneto pequenininho, por exemplo, metano, etano, propano, butano, é tudo gás, né? Butano e propano é o gás de cozinha, tá? Metano, vocês também conhecem que é o gás natural. Então, fechando aqui hidrocarbonetos, ficou claro como que coloca o nome, quais são as prioridades? Porque agora a gente vai tirar hidrogênio e vai colocar os halogênios. Então, eu posso começar, então, a função orgânica, a letras orgânicos e hidrocarbonetos, está tudo certinho? Sim. Ah, não, aí não é, não dá para nomear assim, né, Carlos? É só quando ele tiver duas ramificações no benzeno e no benzeno, tá? Só serve para benzeno, tá, Carlos? Sim, tá bom. Pessoal, eu deixei durante esse período que a gente não teve aula, lá na página do colégio, uma lista de exercícios de nomenclatura para vocês resolverem. Eu não sei se vocês fizeram ou não, claro, né? Mas agora seria interessante a realização desses exercícios para a gente poder corrigir semana que vem, tá? Então fica aí uma observação que vocês façam esses exercícios que eu mandei lá na lista de exercício do colégio, de lição de casa, tá? Muito bem. Vamos para os aletos, então. Oi, amor. Você diz aqui? Essas aqui? Perfeito. Então é o seguinte: dos compostos orgânicos hidrocarbonetos, ok? Falando de hidrocarbonetos, eu só tenho carbono e hidrogênio. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, eles não são polares. Eles não interagem com a água, porque para interagir com a água, tem que ter flúor, oxigênio e nitrogênio, FON. Vocês devem lembrar disso. Então, uma característica de hidrocarboneto é ser apolar. E eles não são solúveis em água. Qual é o tipo de ligação que a molécula faz com a outra molécula?
a molécula de hidrocarboneto com a outra molécula de hidrocarboneto. Então, seria assim, um butano com butano faz interação de polo instantâneo de polo induzido, que é a interação mais fraca que existe, certo? E aí, com relação a ponto de fusão e a ponto de ebulição, o metano tem ponto de ebulição menor do que um butano. Por quê? Porque o metano tem massa molecular menor. Então, quanto maior a massa, quanto mais carbonos o elemento orgânico tem, maior é o ponto de ebulição. Sim? Então, por exemplo, se eu perguntar para você, eu tenho um hexano e eu tenho um pentano, quem tem maior ponto de ebulição? Pentano ou hexano? Perfeito. Porque a massa molecular é maior. De nada. Posso continuar, gente? Pode interromper para fazer pergunta. Quem tiver acordado, é claro. O Natan já dormiu, né, gente? O Natan dormiu. Nossa, então acendeu a luz agora. A Duarte está acordada, a Laura. Vamos lá então, agora é matéria nova, hein, gente? Foco. Aletos. Por que recebe esse nome de aletos? Porque agora a gente vai substituir um átomo de hidrogênio da molécula do hidrocarboneto por um átomo de halogênio. Halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Faz calor no Brasil inteiro. Lembra desse lance? Família 7A. Então, ok, eu tirar um hidrogênio e substituir por um haleto ou por um halogênio, porque ele também precisa de um elétron para completar a última camada de valência. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. H3CCl. No lugar desse Cl aqui, tinha um hidrogênio. Então, o nome do composto era metano. Só que a hora que eu tirei um hidrogênio, substituí o hidrogênio por um cloro, o nome dele é cloro metano. Então, pela IUPAC, você coloca o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto. Por isso que é importante saber nomear um hidrocarboneto, porque você concorda? Se você não souber a nomenclatura de um hidrocarboneto, você não consegue fazer a nomenclatura de um haleto. Correto? Agora nós vamos ter dois tipos de nomenclatura. A da IUPAC, que é essa clorometano, ou a semi-sistemática, que aí eu vou usar fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Lembra um pouco aquela nomenclatura de sais, né? Eu uso na minha cozinha cloreto de sódio, NaCl. Lembram desse conteúdo? Aqui você vai usar, por exemplo, um cloreto de metila. Por quê? Porque agora você não coloca mais o nome do hidrocarboneto, e sim o nome do grupo orgânico. Então, por exemplo, quem está aqui é o cloro, e o cloro chama cloreto. Então, se o cloro eu já coloquei cloreto, quem é CH3 como grupo orgânico? O metil. E aí você vai colocar o A no final. Então, ele é um cloreto de metila. Então, de novo, se o nome for pela IUPAC, o exercício colocou lá, nomenclatura pela IUPAC, você vai colocar o nome do haleto e o nome do hidrocarboneto. Cloro, metano. Se o exercício pedir para você colocar semi-sistemático, você vai colocar fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto, e aí você verifica
quem é que está ligado nesse aleto? E aí você coloca o nome do grupo orgânico. Então, cloreto de metila. Ficou claro que a Pro acabou de explicar? Porque como eu não estou enxergando a carinha de vocês, eu não sei se vocês entenderam o que eu expliquei. Tá? Entendeu? Gabriel falando, certo? Sim? Misericórdia. Ó, eu já desisti de saber quem é. Pronto. Eu já desisti. As meninas estão dormindo, né, gente? Menina é dorminhoca mesmo. Estou indo lá de novo para o livro, porque lá tem uma explicação bem bacana. Ok, muito bem. Então, olha só, mais alguns exemplos, né? Ó, cloro, quem é esse aqui? É o benzeno. Dicloro, um único carbono, metano. Aí eu tenho que informar também onde está o aleto, né? Ó. Um iodo, propano. Se o iodo tivesse aqui, ó, 2 iodo, propano. Correto? Olha aqui. 1, 2, 3, 4 é butano. 2 flúor, butano. Facinho, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, onde começa o tormento? Quando eu tenho ramificação e tenho o halogênio. Se eu estou falando de aletos, quem é mais importante? O halogênio ou a ramificação? O halogênio. Então, eu começo a contar seguindo aquela orientação. A menor numeração onde está o meu halogênio. Então, o meu primeiro carbono é o da direita. 1, 2, 3, 4. Então, ele é 2 bromo, 4 metil, pentano. Sim? Porque nós estamos trabalhando com a nova função orgânica que chama aletos orgânicos. Aletos são os halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, sim. Isso quando o exercício te pedir a nomenclatura pela IUPAC, né? E você vai colocar o nome do elemento químico. Agora, o bromo, o flúor, o cloro e o iodo são importantes, porque é uma nova função orgânica, que eu classifico como aletos. Tá? Tudo bem, gente? Agora é o seguinte. Se você reparar na nossa próxima molécula, vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa aí. Tá. Agora, o que nós temos? Nós temos insaturação, ramificação e o aleto. 3 coisas, certo? A gente tem que... agora, se tivesse só o aleto e a ramificação, a gente já sabe que o aleto é que está mandando. Mas agora, como eu tenho uma cadeia insaturada, ela deve ter prioridade na nomenclatura. Estão acompanhando o que a Pro está dizendo? Então, se ela tem prioridade na nomenclatura, o meu primeiro carbono é o da extremidade da direita. Se não tivesse saturação, meu primeiro carbono seria o da esquerda. Todo mundo concorda porque quem manda é o aleto, né, o halogênio. Mas
no caso da insaturação, ela tem prioridade em relação ao haleto ou à cadeia carbônica, a ramificação. Então, o composto é hexa-2-eno. No carbono 4 tem um etil, no carbono 5 eu tenho um cloro. Tem cloro, etil, hexa-2-enos. Por que o cloro veio na frente do etil? Ordem alfabética, correto? Sempre a ordem alfabética na nomenclatura do composto. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Ninguém respondeu. Bora lá. Vamos lá. Aí, agora, a semi-sistemática é aquela que a Pro falou. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Usa-se mais essa daqui, ó, tá? A da IUPAC. Mas a gente vai ver exercício, vai ver exercício de vestibular que vai usar essa semi-sistemática que a gente precisa aprender também, né? Então, na semi-sistemática usa fluoreto, cloreto, brometo e iodeto e o grupo orgânico. Então, tem o cloro, cloreto, sobrou metil, dimetila. Tem um bromo, brometo. Isso aqui é um isopropil, de isopropila. Tem um iodo, iodeto. CH2, CH3 é um etil, etila. Sim? Deu para entender? Muito bem. Aí agora ele vai fazer a classificação dos haletos orgânicos de acordo com o carbono, qual o halogênio está diretamente ligado. Então eu vou falar assim, o meu halogênio está ligado no carbono primário, secundário ou terciário. Então, se vocês perceberem, o que a gente aprendeu no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, fica trazendo essas informações em cada função orgânica, tá certo? Então, no caso, este cloro, ele está ligado no carbono primário. Agora, este cloro aqui, num carbono secundário. E este cloro aqui, ó, num carbono terciário. Lembram disso? Sim? Tá. Então, a gente vai olhar com relação a qual carbono a molécula está ligada. Então, olha só. Eu expliquei, quando eu falei sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, que a cadeia principal, ou quanto maior a quantidade de carbono, maior é o ponto de ebulição. Isso fica claro nessa tabela aqui. Eu tenho um clorometano. Quantos carbonos? Um só. Meu ponto de ebulição é baixo. Mas agora eu tenho um cloroetano. Aí meu ponto de ebulição aumentou. Eu tenho um cloropropano. Aumentou de novo. Eu tenho um clorobutano. Maior ainda. Então, quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, isto é, quanto maior a massa molecular, mais alto o ponto de ebulição do composto. Por que ele classificou como cadeia normal? Cadeia normal é cadeia que não possui ramificação. Classificação de cadeia. Correto? Sim. Prosseguir. E agora? Eu não estou mudando o tamanho da cadeia, tá vendo? CH3, CH2, CH3, CH2. O que eu estou mudando? Eu estou mudando o tipo de halogênio que está ligado na cadeia. Então, é o flúor, cloro, bromo e iodo. Você vai lembrar da massa molecular, né? O flúor tem massa molecular menor do que o cloro, que é menor do que o iodo, menor do que o bromo, menor do que o iodo. Ah, professor, como você sabe a massa molecular? Você lembra que quando a gente decorou a família 7A, a sequência de períodos na tabela periódica. Então, quanto mais períodos, maior é a massa molecular, mais camada na eletrosfera. Tá? Então, a ordem é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, é nessa ordem
que o ponto de ebulição vai estar aumentando, de acordo com a massa dos aletos. Tudo bem? Então, aqui, de acordo com a cadeia, mas eu estou usando o mesmo halogênio, mesma cadeia, halogênios diferentes. Sim? Agora, a quantidade de halogênios que tem na minha molécula interfere na ebulição? Interfere. No primeiro eu tenho 1 cloro. No segundo eu tenho 2 cloros. No terceiro eu tenho 3 cloros. No quarto eu tenho 4 cloros. Maior a quantidade de halogênios, maior é o ponto de ebulição. Ok? E aí a gente vai lembrar que... aí a gente vai lembrar que os aletos, são insolúveis, tá? Não vão formar pontes de hidrogênio. A gente vai lembrar que esses aletos são aqueles compostos CFC, cloro, flúor e carbono, que são os aerosóis que destroem a camada de ozônio. Então são esses compostos que nós acabamos de estudar agora, tá certo? E o que eu gostaria que vocês me informassem. A gente não chegou a fazer nada da página 53, 54, 55. Vocês podem verificar para mim, por favor, no livro do primeiro bimestre. E, turma, preciso saber se esses exercícios foram resolvidos. Perfeito. Nada. Nosso próximo encontro, então nós vamos realizar os exercícios, tá bom?